O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Neste capítulo 3 de Marcos, após a oposição dos judeus, nós vemos outras 6 ocasiões em que os homens e demônios tentam atrapalhar Jesus. Aquilo que começou como um interesse genuíno, pois ele havia curado a muitos, se transformou num movimento desenfreado, pois os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, em Marcos 3,10. Então, por causa da multidão, disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Marcos 3,9. Essa é o primeiro obstáculo ao ministério de Jesus. Esse episódio não é o mesmo do capítulo 4, quando Jesus se afasta da praia em um barco para ensinar a multidão. Aqui a multidão coloca obstáculos ao seu ministério, pois em meio a pessoas havia possessos de demônios. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus!" Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Marcos 3, de 11 ao 12. Depois, nós temos o versículo 19, que fala de Judas Iscariotes, que o traiu, um outro obstáculo ao seu ministério. E no versículo 20, a multidão volta a atrapalhar a comunhão entre Jesus e os discípulos. No versículo 21 e do versículo 31 ao 35, os seus familiares irão dizer que ele sofre de problemas mentais. E nos versículos 22 ao 30, são os religiosos judeus que voltam ao ataque, acusando Jesus de possessão demoníaca. Em Atos 16, existe o episódio de uma jovem possessa que por muitos dias fez propaganda, entre aspas, do trabalho de Paulo e Silas, ao proclamar pelas ruas: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação." Isso está em Atos 16, 17 ao 18. Mas repare que ao anunciar Paulo e Silas como servos do Deus Altíssimo, aquele demônio não dava testemunho de Jesus, mas os servos que pregavam. Será que você é capaz de identificar o falso evangelho, tão popular em nossos dias no rádio e na TV, que exalta e dignifica o pregador ao invés do Cristo que ele deveria pregar? Paulo expulsou o espírito maligno e interrompeu aquela falsa ajuda vinda das trevas. Deus não aceita o testemunho de demônios na sua obra. E nós devemos também ter cuidado com a ajuda de pessoas que possam atrapalhar, ou por serem pessoas com mau testemunho, ou por não entenderem a graça de Deus. Como aconteceu comigo num pequeno povoado de Goiás, quando eu pedi a ajuda de um morador local, que se apresentava como crente, para ele me indicar um lugar onde existisse um bom número de pessoas às quais eu pudesse pregar o evangelho. Ele me levou até uma casa e quando eu terminei de falar da salvação pela fé em Jesus, que morreu e ressuscitou, o homem completou assim: mas não adianta só crer em Jesus não para ser salvo, é preciso também guardar toda a lei." Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.